Em outras palavras, a biopolítica insere os indivíduos em um sistema de ordens e proibições, disciplinando-os por meio de práticas de poder e de dominação cada vez mais sutis e eficazes. No mundo capitalista, está a serviço de uma gestão mais produtiva das forças de produção e acumulação, conduzidas administrativamente nos mínimos detalhes por uma lógica garantidora de mais lucro e rentabilidade. No livro Vigiar e Punir, de 1975, Foucault, avançando sobre a história das instituições disciplinares, explora os processos de materialização de uma espécie de educação total. Esse é um termo que aparece na obra do Foucault. Capaz de modelar os hábitos mais naturais, submetendo até mesmo os gestos e comportamentos mais simples, rotineiros e banais, como se absolutamente nada, nenhum detalhe sequer, pudesse escapar ao controle do poder disciplinar. É nesse contexto que as instituições educacionais desempenham um papel crucial na formação do corpo-máquina, a partir dos objetivos e aperfeiçoamento das aptidões produtivas. Citação do Foucault. Nessa grande tradição de iminência do detalhe, iriam se localizar sem dificuldade todas as meticulosidades da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas as formas, finalmente, de treinamento. Para o homem disciplinado, como para o verdadeiro crente, nenhum detalhe é indiferente, mas menos pelo sentido que nele se esconde, que pela entrada que aí encontra o poder que quer apanhá-lo. Aí a intenção de Foucault de apontar a disciplina do minúsculo, presente e atuante também enquanto instituição escolar, determinada a avançar sobre as últimas frações da corporeidade e chegar até os últimos rincões da subjetividade dos indivíduos. A educação seria o palco mais abrangente para o exercício de uma microfísica do poder, com suas técnicas sempre minuciosas, muitas vezes íntimas, pequenas astúcias dotadas de um grande poder de difusão, arranjos sutis, de aparência inocente, apresentados como regras de civilização, higiene, etiqueta e desempenho, mas ao mesmo tempo profundamente suspeitos, uma vez que produzem dispositivos que obedecem a economias inconfessáveis, ou que procuram coerções sem grandeza, embora tenham conduzido a uma profunda mutação do sistema de formação social no limiar da época contemporânea. Esse trecho tem uma série de expressões retiradas do texto do Foucault, a fim de colocar em evidência, aquilo que ele chama de disciplina do minúsculo, essa invasão, dos pequenos detalhes do nosso cotidiano por um poder disciplinador. A relação com a educação instaura com excelência esse campo de manifestação do poder disciplinar. A educação aparece como um lugar privilegiado, pois suas formas de estruturação e organização foram se tornando sofisticadas com o tempo, justamente na medida em que eram aliciadas pelas mais diversas maneiras da disciplina, mecanismos da disciplina. As instituições educacionais proliferam mais facilmente as regulamentações normativas, formatadas por uma diversidade de regras, normas e regimentos ordenadores e orientadores das atividades educativas, no interior de cada comunidade escolar, multiplicando, na experiência escolar, os dispositivos tecnológicos programados para medir, avaliar, classificar, quantificar e disseminando medidas operacionais de controles reguladores pelos quais se obtém como resultado uma sociedade devidamente normatizada e disciplinarizada, entregue ao espírito produtivista do capitalismo. O poder disciplinar analisado por Foucault é uma das faces do poder dominante que atuam na educação. O segundo elemento, a apresentar o poder simbólico a partir do Pierre Bourdieu. No âmbito das ciências sociais, o sociólogo francês Pierre Bourdieu é o maior responsável por desencadear nos anos 70 uma retomada vigorosa das análises sociológicas fundamentadas nos pensadores clássicos, em Marx, em Durkheim e Weber. Ao não abandonar tais referências, de certa forma, Bourdieu recoloca a sociologia no seu lugar de origem, desenvolvendo com grande poder de síntese um sistema complexo de pensamento capaz de entrelaçar diversos conceitos sem perder de vista o primado da sociologia como uma tarefa de combate, esse entendimento do Bourdieu. Com essa disposição de enfrentar o leviatã estrutural, as análises de Bourdieu combinam perspicazmente uma crítica profunda das estruturas de dominação com o fato de que os sujeitos, em sua continuação
Constituição contemporânea apresentam certa predisposição para interiorizar tais estruturas. A novidade colocada no Bourdieu é que, além de verificar essas estruturas de dominação inerente ao surgimento das instituições, ele entende que há uma predisposição no sujeito contemporâneo a interiorizar essas estruturas de dominação. Por isso, a atenção de Bourdieu se dirige para o estudo das formas de poder expressas além do poder coercitivo, sem o uso da força ou da mediação institucional, embora também possam coagir por vias mais íntimas. Nesse sentido, explora a noção de hábitos, esse é um conceito-chave, né, no Bourdieu, para explicar o modo como incorporamos natural e cotidianamente as regras de organização social, por meio de um tipo de produção simbólica de relações informais de poder. Em seu livro O Poder Simbólico, de 1989, Bourdieu alerta, já nas primeiras páginas, sobre a necessidade de uma atenção sensível para dar conta de uma forma de poder tornada tão familiar, tão orgânica e com relação à qual nos tornamos tão complacentes. Citação do Bourdieu. Num estado de campo em que se vê o poder por toda parte, como se em outros tempos não se queria conhecê-lo, nas situações em que ele entrava pelos olhos adentro, não é inútil lembrar que, sem nunca fazer dele uma outra maneira de o dissolver, uma espécie de círculo cujo centro está em toda parte e em parte alguma. É necessário saber descobri-lo onde ele se deixa menos ver, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, reconhecido. O poder simbólico é, como que não querem saber, com efeito, esse poder invisível, o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Bourdieu considera, então, que o poder simbólico é um poder de construção da realidade, um poder que tende a estabelecer uma ordem de conhecimento para o mundo, no sentido imediato, né? Essa primeira compreensão daquilo que seria o mundo social do qual nós integramos. Uma ordem edificada a partir de uma espécie de conformismo lógico, destinado a produzir uma concepção homogênea da realidade, operando uma difícil concordância entre as inteligências e uma forma passiva de solidariedade social. No fundo, a proliferação dessas construções-chave procura evidenciar para o leitor de Bourdieu a formação social do simbolismo, um sistema de execução do poder simbólico que se mostra como os instrumentos por excelência da integração social. Para o Bourdieu, o poder simbólico tem um objetivo muito claro, que é de produzir um monopólio de sentido, ou seja, o poder simbólico atua para produzir um sentido que possa ser monopolizado. Em seu livro A Reprodução, aí o link, né, com esse poder simbólico com a educação, de 1970, e posteriormente numa coletânea de escritos da educação, Bourdieu consolida uma perspectiva de análise educacional centrada na discussão sobre a arbitrariedade das instituições escolares e dos sistemas de ensino, priorizando a problematização da função social da escola e o papel dos agentes que a compõem. As formulações conceituais que acompanham essas obras revelam novas cenas e novos sentidos a serem analisados pelos estudos educacionais, à medida em que disponibilizam uma sistematização dos mecanismos atuantes em favor daquilo que Bourdieu denominou como violência simbólica. Nesse movimento teórico-metodológico, todo o imaginário catársico, humanista, iluminista sobre a educação é posto em suspensão, uma vez que tanto as instituições escolares como o trabalho pedagógico que integra seu cotidiano são tomados por uma análise que rompe com todas as representações espontâneas e as concepções espontaneístas da ação pedagógica como uma ação não violenta. Então, Foucault entende, né, esses mecanismos de atuação no contexto educacional, seja na instituição, seja nos agentes que atuam nessa instituição, uma relação não espontânea, mas de vigor de um poder dominante. Seguindo rápido aqui, né? Há em Bourdieu uma implicação totalitária que contribui para situar a função social da educação, uma vez que ele atribui à escola o domínio da violência simbólica e da produção de sua própria legitimidade. Então, a análise do contexto educacional
desvela uma relação discricionária subjacente, ou seja, identificando a atuação do poder simbólico como imposição de forças dominantes na sociedade, manifesta no controle do Estado, da institucionalização da educação e da imposição de um conhecimento transmitido. Daí a importância da ideia de reprodução em Bourdieu. Então, o poder simbólico analisado por Bourdieu também revela a face do poder dominante. Eu tenho um último elemento, né? O poder epistêmico em Michel Apple, um pesquisador, professor norte-americano, que trabalha a educação mais numa perspectiva relacional. O que significa isso? Né? Posso tratar a educação isolada das demais dinâmicas realizadoras das sociedades capitalistas, né? A política, a economia, a ecologia, as leis, o direito, as dinâmicas de lutas sociais. Então, a educação está dentro desse contexto, é aí que ela precisa ser analisada. Uma das principais realizações consiste em denunciar a implementação de um poder epistêmico na educação, mobilizando uma compreensão do campo educacional. Retomando aqui, né? Então, uma das principais realizações desse poder epistêmico é mobilizando uma compreensão do campo educacional, especialmente na área do currículo, que é onde o Apple vai se dedicar a perceber a implicação desse poder epistêmico, como um campo de disputas epistemológicas, onde o conhecimento de alguns grupos é declarado oficial, em detrimento do conhecimento de outros grupos, que é sempre considerado menos importante. Então, para resumir assim, essas últimas palavras sobre o Apple, ele desenvolve uma noção de política de cultura, né, onde para ele se manifesta com clareza esse poder, aquilo que eu estou chamando aqui de poder epistêmico, que é justamente a capacidade dessa política definir um grupo e um conjunto de conhecimento que se estabelece como um conhecimento oficial, em detrimento de outros saberes que não entram nesse rol de conhecimentos que são estabelecidos nos currículos. Daí uma expressão importante que o Apple vai revisar, que é a expressão de currículo oculto, né, muito debatida nas escolas, muito debatida na formação de professores. Para o Apple, o currículo oculto, ele parte de um entendimento de que as disciplinas escolares são apresentadas como um conhecimento de toda a humanidade. Então, quando o aluno chega na escola e vê ali as disciplinas, aquilo é apresentado para ele como se fosse conhecimento acumulado por toda a humanidade. E ele vai dizer que não, né? Aquele conhecimento que aparece ali, curricularizado, ele é, na verdade, uma seleção histórica de conhecimentos produzidos culturalmente. Então, é deixado de fora uma série de saberes que não assumiram essa característica de um saber oficial. Então, se o poder epistêmico analisado por ele... Só conclua, já, porque o tempo já passou bastante. Isso. O poder epistêmico analisado por Apple, na mesma medida do poder disciplinar em Foucault e do poder simbólico em Bourdieu, integram faces de um poder dominante que se mostra múltiplo, né, multifacetado, multiforme, multilingüe, mas que se faz presente no contexto de atuação das instituições escolares e dos agentes da educação. É uma discussão mais contemporânea, né, atualizando isso com relação à pesquisa que eu desenvolvo, mas se houver oportunidade, a gente comenta isso mais à frente. Okay. Obrigado, agradeço. Muito obrigado pela sua apresentação, né? Eu acho que tem aí coisas interessantes para se perguntar na sua apresentação, mas a gente deixa isso aí lá para o momento, né? Que a gente vai ter um tempinho aí para debater aí. Okay. Núbia, tá aí ainda? Estou. Eu queria saber se Tânia já entrou na sala. Já estão presentes. O Alério. Tânia, você quer apresentar agora, Tânia? Pode ser. Pode, porque eu estou seguindo a sequência aqui das apresentações. Tá certo? Tá bom, então. Então, você tem 15 minutos, Tânia, para apresentar, e aí depois da sua fala, você chegou depois, não pegou? Tem a ver do Joelson, vai ter a sua, e a gente vai ter uma interrupção de 10 minutos para discussão, tá certo? Aí depois a gente faz as outras duas, ok? Tá bom. Deixa eu só aqui tentar entrar com a
com a câmera. Tá, você vai usar slides? Não. É porque a câmera aqui que não está querendo entrar. Peraí. Eu não permiti, ela não ia entrar nunca. Isso. Né? Ela só entra se eu permitir. É isso. Pronto. É porque Então, esse trabalho que eu estou apresentando agora Está escutando? É um trabalho junto com uma aluna do PIBIC, que ela se encontra aí. Oi, Poliana. Ela tá, mas ela parece que está sem o microfone. Né? Pronto. Então, veja bem. Ok. Está escutando, tá? Estamos escutando todo mundo. Tá. Pode continuar, professora. Tá. Poliana, quando tu puder entrar aí, então tu entra, viu? Olha, é um trabalho sobre... que foi do PIBIC. E aqui são alguns resultados que a bolsista trabalhou, né? Porque ela tá aí, mas não sei porque o microfone dela parece que não está aberto, não. Então, mas é sobre o seguinte, é sobre os conteúdos filosóficos no ensino médio e a acentuação da técnica na educação. Aí, o que é que a gente vem tratando aqui? A gente trata, então, sobre... a gente traz um caminho histórico aqui do ensino da filosofia, ressaltando alguns conteúdos, né? E o porquê também, e aí parte para a legislação e apresenta também o porquê da filosofia, ela ir se afastando com a acentuação da técnica, né? Então, é um trabalho, assim, bem embrionário, mas que a gente apresenta aqui alguns pontos, né? Para uma discussão mais na frente. Então, o propósito é analisar, né, como se deu o processo de ensino de filosofia ao longo dos anos e também algumas abordagens algumas abordagens que entram nessa discussão é o histórico dos conteúdos filosóficos a partir da década de 30 e a relação com a técnica voltada para a questão do trabalho, né? Então, mas assim como eu falei, é uma questão bem embrionária. Então, o objetivo é investigar os conteúdos filosóficos para o ensino médio, da acentuação da técnica, né? E perceber como se encontra hoje, ou então, qual é esse lugar da filosofia no ambiente escolar, principalmente no ensino médio, né? E a partir também que a gente não vai chegar a discutir tanto, mas como está essa posição, esse lugar aí na BNCC, né? Então, a gente parte aqui para os conteúdos, né? E aí a gente vê o seguinte, que a princípio o seu conteúdo chega ao Brasil também, né? Com um caráter messiânico, aí vem com os jesuítas e tal, mas aí o saber era convertido em conhecimentos livrescos, e aí a gente vai se situando nisso a partir das pesquisas dos estudos de Galo, de Coa, né? Alves também, e Alves divide 3 momentos da história do ensino da filosofia, o período colonial até a República, a primeira República, o golpe civil, militar, né? E ao golpe militar, aliás, aonde é caracterizado por uma ausência, né, da filosofia. Então, o apogeu da filosofia, o apogeu do ensino médio, né? A gente vai ver que se revela com as reformas de 1932 e 1942, a de Francis Campos e a de Gustavo Capanema, né? Então, na reforma de Francis Campos, foi introduzida novas disciplinas no currículo do ciclo complementar. Então, psicologia, lógica, sociologia e história da filosofia. Na Capanema, a filosofia também se registra aí, né? Ocupa um maior espaço nos currículos dos cursos clássicos e científicos e constitui-se como uma disciplina obrigatória no 2º e 3º ano, né? Do científico. Aí também nós vemos aí que
os cursos clássicos e científicos utilizavam a base de um mesmo programa, né? Então, e aí nós vamos apresentando alguns conteúdos. E ambas as reformas, né, tem o aumento da demanda de mão de obra qualificada para a indústria. Então, o acompanhamento da questão do tecnicismo na indústria reflete diretamente na educação, né? E aí a gente tem a questão do taylorismo, do fordismo e do toyotismo, tudo refletindo daí. Então, aqui no caso ainda o fordismo, né? Ainda não se apresentava, no momento da reforma Francisco Campos Capanema, o toyotismo ainda, né? A reforma Francisco Campos, então, introduziu novas disciplinas, né? Como a história da filosofia, já falado. E só que com a reforma Capanema, então, aí depois da reforma Capanema, agora com a de 61, fica sob a responsabilidade do Conselho Federal a indicação para todo o sistema do ensino médio, das disciplinas obrigatórias, né, e das disciplinas complementares aos Conselhos Estaduais de Educação. Por isso que, a partir da década de 80, alguns estados ou municípios podiam colocavam ou não a filosofia como uma disciplina complementar no currículo de tal escola, ou de todas as escolas, dependendo da decisão das secretarias, né, de educação. Aí, a partir de 71, aí vem a questão do tecnicismo mesmo imposto verticalmente, né, e aí se apresenta o ensino de filosofia voltado para uma formação do trabalho, né, mesmo já com o ensino fundamental. Aí a filosofia, aí o que é que a gente vê então? Que a partir de 2018, né, com a BNCC, então a filosofia, isso aí todos nós sabemos, ela sai desse caráter de obrigatoriedade e ela vai se constituir a partir dessa lei de 2017, que é o que leva à formação da BNCC, como conteúdos e práticas. Então, isso aí distribuído como competências, né? E aí, como competências a ser direcionadas nos conteúdos e das disciplinas, né? Aí, o que é que a gente vê aí? A gente chega, então, com uma compreensão dessa questão dessa tecnologia, que a questão da tecnologia vai se ampliando, vai se resumindo aí os conteúdos da filosofia. Então, em Oliveira, que Oliveira é quem vai trazendo aqui a teoria da ética da responsabilidade em Hans Jonas, né? Aí aproximamos a compreensão da relação da filosofia com a situação da técnica. Para ele, então, aí ele diz, né, que para Jonas a vida cresce em graus que vão do metabolismo à elaboração conceitual e metafísica, passando pela percepção. E aí, nesse cenário, a técnica aparece como um modo de abertura para a vida humana em direção ao mundo, que pode ter um caráter positivo ou negativo. Aí, qual é o traço de Hans Jonas aí para a questão da tecnologia? É humanizar ou reumanizar a tecnologia. Então, a questão de humanizar, e nesse cenário da industrialização, do taylorismo, fordismo e toyotismo, então se fundam modelos de organização industrial. E aí, isso expõe-se à visão produtivista da educação. E nessa visão produtivista, então, qual o lugar da filosofia? Né? Então, a gente traz aí uma citação de Saviani, né, que trabalha com a história traz uma grande contribuição com relação à história da educação. Aí trata-se de capacitar para adquirir novas competências e novos saberes, pois as novas relações entre conhecimento e trabalho exigem capacidade de iniciativa e inovação. E mais do que nunca, aprender a aprender no contínuo processo de educação permanente. E tudo isso voltando para a questão no mercado, né? Então, o ensino de filosofia... Aí a gente traz o quê? Que o ensino de filosofia, o lugar da filosofia na educação, antes de ser um direito e antes de ser
da educação, ela é do humano, né? Então, aqui, ela leva a novas experiências, inovações cognitivas, tornando o trabalhador mais capacitado também a nível de ação e de reflexão. Mas no cenário da modernidade, a técnica apresenta, e aí eu trago o Jonas novamente, através do Oliveira, né? Que a técnica moderna deixa de ser uma afirmação da vida para se tornar também um perigo, né? Então, agora já concluindo, né? Que esse processo de desenvolvimento industrial, que começa no fim do século XVIII e no século XIX, se desenvolve na busca de melhor controlar os gastos, a produtividade, o trabalhador, o retorno financeiro, né? No século XX, ancorada no terrorismo pós-imperativo, reflete em atividade de formação do currículo escolar. Então, reflete diretamente na educação, e aí o ensino de filosofia, né? A nível médio, então, fica sempre buscando o seu lugar nessa busca de sempre se alcançar o mercado, a formação cidadã. Foi bem rapidinho o meu recado, viu? Não sei nem se chegou ao tempo aí que era para dar. Concluiu? Concluí. Ok. Tá perto do tempo aqui, mas ainda faltava um pouquinho, por isso que eu não chamei a atenção. Eu ia chamar quando faltasse. Faltava um pouco ainda, né? Mas aí eu já concluí, porque hoje de manhã já foi bem extenso, né? Bom, gente, vamos pedir aqui ao colega Joelso que volte aqui novamente a tela, para a gente abrir aqui para a roda de debate, né, e discussão. Nós temos um tempinho agora aí, né? De 8 a 10 minutos, pelo que estou calculando aqui, para a gente abrir para que algum colega possa fazer algum questionamento. Você pode colocar a sua pergunta aí no chat, você pode pedir a palavra e fazer a pergunta aos colegas, isso é possível também, tá entendendo? Fiquem à vontade, né? Eu vou me adiantar no tempo aqui e me inscrever logo, porque aí, se alguém vai ainda pensando no que falar, eu já tinha feito algumas anotações aqui, já fala do Joel, e eu vou me dirigir uma pergunta para ele, tá entendendo? E vou deixar ele responder aí, tá certo? E aí quem vai falando faz depois aí, tá bom? A questão é, pelo que eu vi aqui que você coloca, né, 3 perspectivas distintas para abordar a noção de poder, né? E a minha pergunta, assim, é bem direta, né? São 3 autores, pelo menos uma de contexto muito diferente do contexto francês, né? Os 2 autores franceses, que analisa particularmente a relação de poder e as questões educacionais dentro da história da educação na França, né? Acho que Bourdieu é muito mais estudando a escola na atualidade, né? Nos tempos recentes, e Foucault muito mais linkado com a história das relações de forças, né? Quer dizer, você tem mesmo assim abordagens distintas e outros numa cultura totalmente distinta, que é a cultura americana. Eu queria saber, nessa síntese que você faz, né, como é que você lidar com esses diferentes contextos na formulação dessas noções que, embora tenham, como você mesmo colocou aí, relações similares assim, transversalizando os conceitos, mas tem contextos muito específicos da análise onde elas foram construídas, né? Aí eu queria que você pudesse comentar sobre isso. É só isso. Fica à vontade. Obrigado, professor. É claro que a sua pergunta me coloca um desafio, né, de tentar construir aí uma maneira de atravessar, né, esses autores e esses conceitos. Assim, o que me levou, na verdade, a esses autores é que talvez venha a possibilitar essa ordenação, né, de elaborações diferentes, de contextos diferentes, enfim. Que é justamente tentar observar que na educação você tem a mobilização aí de forças e de disputas que atravessam a constituição de reformas educacionais, a constituição de programas de ensino, enfim. O contexto institucional da educação ele é atravessado por disputas de poder. E quando, de alguma maneira,
a gente vai buscar na literatura quais são esses poderes, né, que aparecem ali em disputas na educação, eu fui buscando, eu sei que essa construção desses autores não estão tão sistematizadas especialmente para contextos educacionais, talvez o Apple sim, né, o Bourdieu tem uma compreensão maior, apesar de aplicar isso à educação em algum momento, o Foucault menos, como você bem observou, mas assim, a minha problemática, né, era justamente verificar como que isso chega no contexto educacional. E aí, assim, a instituição educacional, ela adere, né, a essa manifestação de poder, porque essa é a minha ideia, pelo menos, de fundo, né? Porque tanto o poder disciplinar, tanto o poder epistêmico, quanto o poder simbólico, eles são pensados, de alguma maneira, para descrever um contexto de sociedade muito mais amplo. E mostrar como que isso chega na educação que é o desafio que eu fui tentar construir. Como, né? A partir de um conjunto de elaboração de leis. Então, a pesquisa que eu desenvolvo, na verdade, que vai buscar essas referências, ela está ligada às 3 últimas reformas educacionais no Brasil. A BNCC, a reforma do ensino médio, e aquilo que foi o programa Escola Sem Partido. Então, assim, quando eu vejo, né, nesse momento, nessa confluência, né, de uma grande, talvez eu pudesse pensar dessa maneira, né, de uma virada na educação, mais ligada aí ao reacionarismo, né, e ao momento político que o Brasil vive, a tentativa foi buscar elementos dessas descrições conceituais mais históricas em relação a essas reformas. Então, assim, o passo que falta à minha pesquisa é justamente esse de analisar elementos do poder disciplinar nessas reformas, elementos do poder simbólico nessas reformas, elementos do poder epistêmico nessa reforma. Então, assim, eu tenho um objeto de análise, que são as atuais reformas da educação no Brasil, de 2013, né, até 2018, é o meu recorte temporal, no qual aparece o programa Escola Sem Partido, aparece a reforma do ensino médio e a BNCC, e buscar entender aí elementos dessa construção conceitual em torno de um poder que flerta o tempo inteiro com a educação. Então, assim, essa amálgama que você está solicitando aí, ela está um pouco por realizar, porque esse é o levantamento bibliográfico para tentar cruzar um pouco com esse momento de turbulência na educação brasileira, vamos colocar dessa maneira. Eu só lhe fiz essa pergunta para que você não perca aí o fundo do contexto que você está analisando, né? De fato, ficou mais claro para mim agora, porque o contexto que você está analisando aí é o contexto da educação brasileira, né? Você não fez apenas um exercício teórico sobre os autores para tentar se confrontar com as ideias. Você tem uma finalidade com isso, tem um problema a responder, né? E aí talvez seja justamente o plano de fundo disso aí, né? De você buscar uma interpretação das relações de força, até da apropriação desses conceitos no contexto dos problemas da educação brasileira, né? E aí talvez se colocar a pergunta, né? Que como eu poderia, né, abstrair essas elaborações teóricas dos seus contextos de elaboração e traduzi-los para o contexto da educação brasileira. É uma boa pergunta a responder, né? Boa sorte aí na sua pesquisa. Eu acho que pelo menos o exercício intelectual que você fez aí é bastante proveitoso, é bem interessante nesse sentido, né? Tem mais alguém que queira falar alguma coisa, fazer algum questionamento? Deixa eu ver se tem aqui alguma mensagem no chat, senão a gente pode partir para outra. Bom. Tânia, você quer comentar mais alguma coisa? Tá mudo. Eu estou aqui com um problema para resolver, eu vou comentar contigo no Zap, viu? É por isso que eu estou mais falando, tá? Tá bom, então, tá bom. Tá. Então vamos encerrar essa sessão agora, né? E vamos começar a outra sessão de apresentação, que envolve os outros 2 trabalhos que estão previstos aí para esse horário de hoje, né? Agradeço a Tânia, agradeço ao colega Joelso pela sua apresentação e comentário aí da
da questão, né? Em tempo, convido aqui agora a Professora sala, né? Tânia, a senhora poderia fechar sua câmera, por gentileza, para o Alex e para a Núbia poder apresentar os trabalhos, por favor. Isso. Alex Lins Ferreira está aí? Alex? Será que ele está aí? Não está ouvindo ou não está? Sim, estou. Sim. Alex? Ok, Alex. Pode abrir sua escutando? câmera. Dá para abrir sua câmera ou está com dificuldade? Deixa eu Estou ver. sim. Ok. Ok? Ok. Não estou te vendo, não. Não, deixa aqui. Tem o nome cancelar e iniciar. É para colocar iniciar, é? É. A câmera, deixa eu ver. Pronto? Pronto. Estamos Pronto, te vendo. Estamos te vendo agora, Alex. Ok, beleza. Estão vendo os slides do Alex? Estamos sim, está embaixo, Ok. abaixo que estava vindo aí. Ô, Alex, Ok. muito obrigado pela sua presença e participação. Agora você vai ter dois trabalhos, né? O Pensamento de Luiz Althusser e outros discursos sobre a educação, de Alex Guim Ferreira, e depois temos a apresentação da professora Núbia Pereira Paiva, né? As palavras importam, heterotopia, linguagem e similitudes, né? Então, Alex, você tem aí 15 minutos, né? Para fazer sua apresentação, né? E fica à vontade para usar o seu tempo da melhor forma possível. Muito obrigado. Pode começar a sua apresentação. Ok, são 15 minutos, é? São 15 minutos? Sim, Alex. Coisa boa, porque hoje de Eu vou te manhã estava em torno sinalizando, quando for ficando os últimos 5 minutos, eu te sinalizo. Tá? Ok, beleza. Primeiro, é uma satisfação, né, enorme estar aqui com vocês nesse jeito, não é? Filosofia da educação, principalmente, não é? Problematizando essa tática do evento, né? Tão presente na nossa realidade, principalmente, não é? Aqui no Brasil, mas quero, não é, de imediato, lembrar das pessoas, quero lembrar aí das pessoas, né, dos meus irmãos, que por essa questão da Covid, né, foram, né, para uma outra parte, não é, onde um dia chegaremos lá, de certa maneira, né? A minha solidariedade a todos aqueles que perderam seus entes queridos, né? Minha solidariedade, a nossa solidariedade. Mas vamos lá, não é? A minha temática é um filósofo francês, né, chamado Louis Althusser. O título do meu trabalho é chamado Pensamento, não é, de Althusser e outros discursos sobre educação. Né? E primeiro quero situar, né, Althusser, né, na realidade, né, primeiro do seu tempo, né, trazendo a sua influência, né, que é mais que significativa para o pensamento atual, o pensamento pedagógico, político, sociológico atual. Né? Althusser ele foi influenciado por vários pensadores, né? Como o pensador marxista, né? Foi influenciado por vários pensadores, entre eles Karl Marx, né? O próprio Engels, né? Lenin, Gramsci e tantos outros aí que influenciaram o pensamento de Althusser. Né? Althusser, na realidade, ele foi um pensador, né? Acho que ele foi mais que um filósofo, né? Ele foi um pensador que, de fato, abriu, não é, a porta, vamos dizer assim, a janela para o que nós chamamos hoje o pós-modernismo. Né? O pós-modernismo, né? Ele, no seu pensamento, é atravessado pelas críticas ao pensamento moderno, não é? Essa concepção de sujeito, de subjetividade, de formação humana, a partir de uma concepção de sujeito que está, que permeia até hoje na educação, nas nossas instituições, nas nossas vidas. Ok? É interessante,
não é? Dentro, alguém poderia pular os slidezinho? Ok, ok. Aí eu estou dizendo, né, estou chamando a atenção que duas questões eixos do meu trabalho foram as seguintes. Aqui não dá para visualizar, eu como ia apresentar, eu gostaria, alguém poderia ler, quem está mais próximo, como é que eu faço, ou faço um resumo delas. Alô? Oi? Como você quiser. Certo, Você fica à certo, vontade, fica à vontade. certo. Alguém poderia ler, Arthur? Posso ler sim, professor. Pode, Tana pode. Se Eu você agradeço. clicar, professor, Acre- nesse quadrinho aí no canto direito, abre o slide. Para Certo. expandir. Isso, Deixa eu ver. isso. Mas agora eu não estou vendo. Ah, mas aí o senhor não vai ver a gente. Mas não tem problema não, pode ler. Melhor para ele, né? Senhor. Para ele Certo, ler. mas eu não estou vendo os slides. Estou Peraí, vendo então só. eu vou ler para o senhor, só um minutinho, Certo. tá? Melhor, eu agradeço. Eu sou da geração que não tem muitas habilidades com essa questão tecnológica. Claro, professor. Ó, questões eixos do trabalho. As críticas feitas às denominadas teorias críticas reprodutivistas e especificamente de Althusser, isso, tem respaldo nas ideias do pensador francês. tem respaldo nas ideias do pensador francês. E Ok. E a outra? a segunda questão é: em que consistem tais críticas e qual o seu ambiente de afirmação? Ok. Em que consiste tais críticas e qual o ambiente de afirmação dessas críticas, né? Eu coloquei no meu. Exatamente. Obrigado. É Itana, é ou é Itana? Itana. Itana. É um nome assim um pouco, né, desconhecido, mas muito bonito. Tá? Veja, é uma questão interessante é que o Althusser, isso é uma característica de todo pensador, ele causou vários impactos, né, dentro e fora do marxismo, né? E a receptividade dele no Brasil, não é? Foi um tanto conflituosa pelo fato de alguns pensadores, entre eles, né, Dermeval Saviani, Libânio, Antônio Severino Joaquim e tantos outros, não é? Fazer uma crítica profunda ao pensamento de Louis Althusser, afirmando que o autor francês ele, ele criticou, não é, o sistema capitalista, mas ao mesmo tempo ele não mostrou nenhuma alternativa de superação em relação à reprodução da ideologia dominante. Né? E aí, no meu trabalho, eu fiz questão de trazer para o debate, não é, essa questão que me chamou muita atenção, que o Althusser, e aí eu gostaria que passasse mais um outro slidezinho, né? Althusser, se possível, eu não estou vendo os slides, né? Alô? Estou ouvindo, professor. Certo. O terceiro slide, por gentileza. Algumas categorias básicas do pensamento: Estado, Certo. capitalismo, Sim. escola, educação, ideologia e emancipação. Certo. Aí eu estou trazendo para vocês algumas categorias que a Althusser se dedica, não é? Se sobressai no pensamento altusseriano, não é? Principalmente a questão da reprodução, a questão da ideologia, para a Althusser são ideologias, não é? Que ele traz uma boa reflexão sobre isso, principalmente no campo da educação, a partir de um famoso, né, opúsculo dele, né, cujo esses pensadores brasileiros renomados fizeram grandes críticas, né, que se chama Aparelhos Ideológicos do Estado. É bom lembrar que Althusser, ele é um autor que trabalha vários
conteúdos vários está no campo, principalmente, né, da filosofia, mas também da sociologia, da política, não é? Da arte, inclusive, não é? Portanto, o Aparelhos Ideológicos do Estado é uma obra importante de Luiz Althusser, mas é apenas, né, segundo ele, notas para uma pesquisa, não é? Esse trabalho vai ser finalizado com o outro livro pós-morte de Althusser, chamado A Reprodução. Né? Esse A Reprodução é o livro mais completo e nos vai dar, não é, uma noção mais completa de todos esses elementos, de todas essas categorias aí posta, como Estado, capitalismo, escola, educação, ideologia e emancipação. Né? É, todos esses elementos, né, Althusser traz, não é, através da influência desses pensadores que nós vimos anteriormente, né, principalmente pegando de Marx, Gramsci e Lenin, né, traz esta reflexão, né, para o campo, né, e para uma crítica ao marxismo, principalmente no que se refere à questão da ideologia, não é? E aí ele faz essa crítica com uma certa fundamentação. Ao fazer esta crítica, não é? Alguns, como eu falei, não é? Alguns pensadores brasileiros, não é? Atribuiu um certo pessimismo. E no meu trabalho eu estou mostrando que, na realidade, Althusser, ao fazer, não é, essa reflexão sobre aparelhos ideológicos do Estado, ele, na realidade, não está lá, é uma coisa assim, bem presente nas obras dele, né? E a escola, enquanto instituição escolar, tem uma predominância em reproduzir a ideologia dominante. E aí, não é, isso é bem presente, é muito real, não é? Está aí, por exemplo, a questão da escola sem partido, não é? Está aí o governo atual, Bolsonaro, dando ênfase às chamadas áreas, vamos dizer, como a gente pode dizer, aquelas áreas mais, vamos dizer assim, das ciências, iria das ciências exatas, das ciências biológicas, enquanto as ciências humanas elas estão sendo descartadas. Quer dizer, na realidade, o que Althusser estava falando, não é, dentro daquele livro e em outros textos, é que a escola, enquanto tal, tem uma função predominantemente que é reproduzir a ideologia dominante. Entretanto, faz-se necessário ressaltar que em nenhum momento o Althusser diz que os aparelhos ideológicos do Estado são necessariamente reprodutores da ideologia dominante. Até mesmo porque, para Althusser, os aparelhos ideológicos do Estado, eles estão atravessados por várias ideologias. A escola, ela não é uma exceção. A escola também é uma instituição, a educação escolar também é permeada pelas ideologias. E aí ele chama uma coisa chamada ideologia dominante e ideologia dominada. Ele fala que ideologia tem um papel fundamental na questão da formação. Ele está dizendo o seguinte: ideologia, ele tem 3 teses sobre a ideologia, ele vai dizer que a ideologia interpela os indivíduos enquanto sujeito. Portanto, essa ideologia, ela pode ser uma ideologia dominada ou uma ideologia dominante. Dentro do sistema capitalista e das instituições, que eles chamam, que são aparelhos ideológicos do Estado, a que perdura, né, e é aquela que reproduz a ideologia, não é, da elite dominante, da classe dominante. Mas isso não significa que a escola não seja também um lugar, um meio para a transformação social. Entretanto, não é, aquilo que é dado, não é, pela influência da própria concepção de sujeito moderno, colocando, por exemplo,
né? A educação escolar, como aquela que tira, né? Isso é bem presente no Saviani, não é? No Libânio, no Antônio Severino, etc, etc, né? Os pedagogos, né, mais recentes, né? Essa concepção do sujeito autossuficiente, vamos dizer, racional, livre, sujeito da sua história, o Althusser ele vai dizer, ora, a escola, a educação escolar, pode, não é? Ela é atravessada por ideologias, mas não é necessariamente a escola que vai levar os sujeitos à transformação da sociedade. Mas ela é o meio, ela é um lugar, ela é um espaço, pode ser um espaço, mas as transformações, não é, substanciais para a sociedade, para a classe trabalhadora, para as classes subalternas, não estão ou não estão necessariamente dentro do espaço escolar. Ele vai apontar para outras alternativas, como a organização política da classe trabalhadora, os sindicatos, né, os movimentos hoje, não é? Os movimentos sociais, e aí o Althusser, pelo fato de alguns pensadores apenas entender, não é? Eu trouxe esses elementos, por quê? Porque a maioria dos grandes pensadores, quando se fala em reprodução, se pensa em reprodução apenas da ideologia dominante. O Althusser entende a reprodução, entende a ideologia, levando em consideração outros elementos. Não é? Um desses elementos é a reprodução de uma ideologia que esteja fundamentada em uma teoria, não é? A teoria marxista. Não é? E aí, nesse sentido, o Althusser ele dá uma grande contribuição, principalmente nessa questão da ideologia, porque ele vai fazer uma diferenciação, ele vai avançar no tocante a este conceito. Porque, salvo engano, quando você pega Marx, não é? E a própria teoria marxista, a gente vai perceber que essa ideologia apenas tem um caráter negativo, não é? A ideologia aparece, por exemplo, em ideologia alemã como uma ilusão, como nada, não é? Como uma pura imaginação. O Althusser, numa segunda tese dele, ele vai dizer que a ideologia ela se materializa nas práticas, né? Materiais, nas práticas, nas experiências, nas vivências nas quais os seres humanos estão, nas quais os trabalhadores, as trabalhadoras estão inseridas. Né? Quer dizer, o Althusser ele encontra na ideologia um elemento fundamental dentro para a formação humana. E, nesse sentido, tem mais dois slides aí com duas citações de Althusser, eu não vou me prender a elas, mas esses dois slides, né? Isso, né? Essa coisa aí, como é bacana, né? Vejamos lá. Os aparelhos ideológicos do Estado, entre eles, e que eles chamam mais vamos dizer assim, privilegiado, né, na questão da formação, né? Os aparelhos ideológicos do Estado podem não apenas ser os meios, mas também o lugar da luta de classes. Não somente porque as antigas classes dominantes podem conservar durante muito tempo fortes posições naqueles, mas porque a resistência das classes exploradas pode encontrar meio e ocasião de expressar-se neles, utilizando as contradições existentes ou conquistando pela luta, não é, posição de combate. Por exemplo, aí está um exemplo claro. O Althusser, ele foi mais do que vamos dizer assim, um filósofo. Ele foi um pensador que abriu um leque e rompeu, como foi dito logo hoje cedo pelo professor
André, na sua exposição, ele foi um dos filósofos que conseguiu se distanciar, de abandonar, de romper, não é, com essa ideia que ainda hoje, queiramos ou não, está presente, não é, de certa maneira, dentro do pensamento pedagógico brasileiro e, vamos dizer, mundial, internacional, não é? Essa ideia de um sujeito que faz a sua história. Na concepção de Althusser, não é? Essa questão do fazer a sua história, ela se encontra, vamos dizer, fora, não é, de um pensamento mais, vamos dizer, no sentido de uma emancipação na sua completude, na sua amplitude, né, no seu social, não é? E na outra, eu não sei se Itana pode, por gentileza, passar outro slide, Itana. E ele vai dizer mais: as ideologias não nascem nos aparelhos ideológicos de Estado, mas nas classes sociais e luta, de suas condições de existência, de suas práticas, de suas experiências de luta. Portanto, na concepção de Althusser, não é a escola, e eu chamo mais uma vez a atenção para o meu texto, a escola, no pensamento de Althusser, ela não ocupa o lugar de privilégio. Ela não ocupa aquele lugar dado, não é, pelos pensadores dentro de uma filosofia ou dentro de um pensamento pedagógico que a gente chama das pedagogias da consciência, não é? E aí eu tento trazer, por exemplo, as críticas que o Saviani fez a Althusser, né, mostrando que Althusser ele não foi pessimista, né? Ele foi, na realidade, muito propositivo, porque até a partir da própria vida, da própria experiência dele, né, foi membro do Partido Comunista, fez parte, né, de alguns movimentos da igreja na época, né? E aí, Althusser, pelo próprio, foi um militante, né, do Partido Comunista, né, pela sua própria história, não tinha como ele não ser compreendido, né, desta maneira. Até discordar, nós podemos discordar, porque o pensamento de Althusser é muito complexo, não se resume apenas a aparelho ideológico do Estado, muito pelo contrário, né? E colocar Althusser numa posição de apenas um reprodutor da ideologia dominante é não conhecer o pensamento althusseriano. É fazer uma crítica, não é? Que dentro do pensamento althusseriano não tem a fundamentação teórica. Não é? E aí, só para, não é, finalizar, não é, para depois abrir a discussão, gostaria que a senhora Itana colocasse aí o últimozinho aí, slidezinho, né? Althusser foi um pensador que não se limitou apenas a criticar as sociedades de formação capitalista. E nem tampouco pode ser considerado um filósofo pessimista, determinista e não dialético. Ele foi propositivo ao acreditar na luta política organizada pela emancipação da classe trabalhadora. Portanto, não é, cabe ressaltar nesse momento, não é, e aqui é uma oportunidade de compartilhar da minha pesquisa com vocês, não é, de dizer que o pensamento de Louis Althusser ele está muito presente na realidade, principalmente, não é? Esta obra, o pensamento de Althusser não se resume, como já disse, a aparelho ideológico do Estado, mas quando ele diz que a igreja, não é? Que a família, que a imprensa, de certa maneira, reproduz a ideologia de quem está no poder, nós já estamos vendo isto assim de maneira escancarada, né? Principalmente em algumas instituições que está escancarando o poder da classe dominante em detrimento dos interesses da classe trabalhadora, dos interesses dos direitos humanos, etc. Né? Agradeço a todos pela oportunidade e uma boa tarde para todas e todos.
Ok, Alex. Um prazer ouvir você, né? Bastante instigante a sua leitura sobre o Althusser, né? Tem questões aí muito importantes para a gente discutir posteriormente, né? Eu mesmo aqui já me fiz algumas anotações aqui de leituras que eu tinha feito e a sua exposição foi esclarecedora em muitos pontos e até que concordo com você em alguns pontos interessantes. Mas eu vou deixar minha pergunta para quando for para o momento da indagação, né? Eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Núbia Pereira Paiva, né? Ela vai apresentar o trabalho. As palavras importam, heterotopia, linguagem, similitudes, né? Fica à vontade, professora, para fazer a apresentação do seu trabalho. Boa tarde. Está ouvindo direitinho aí, Luiz Arthur? As palavras importam, heterotopia, linguagem e similitudes. Eu sou a professora Núbia Paiva, sou professora da UNEB, sou doutoranda na UFBA, sou do grupo FEP, Grupo de Formação de Professores, em exercício, e eu sou orientanda da queridíssima Inês Carvalho. Eu queria deixar claro que eu estou aqui no GT de Filosofia, mas eu não sou filósofa, sou pedagoga, né? E eu trago um texto... Eu também. É bom que fique claro, porque nós estamos entre os filósofos. Um texto que traz os resultados de uma pesquisa analítica sobre a linguagem bolsonarista, compreendida em torno das falas do atual presidente da República do Brasil e as ressonâncias destas falas na segregação dos grupos e agravam a numerosa diversidade de que são formadas as identidades brasileiras. A investigação consiste numa análise a partir dos estudos de Foucault sobre o conceito de heterotopia, a classificação expressa na linguagem, a distorção no uso das palavras em detrimento de sua origem e sentido, e, por último, as similitudes como ato de resistência que agrupam seres, ideias e sentimentos. Comecemos a analisar a linguagem bolsonarista não pelo que nos distanciam dele, mas pelo que nos aproxima enquanto sujeitos que partilham do mesmo contexto histórico nesse momento. E aí eu digo assim que, apesar da constituição multiétnica e da diversidade cultural, numerosas paridades formam camadas que nos tornam semelhantes e apontam critérios de, digo assim, por falta de uma palavra melhor, de identificações e pertencimentos como brasileiros. A língua, a música, o tal jeitinho brasileiro, imbricado através da literatura para romantizar com uma cunha de malandragem os pequenos delitos do cotidiano, poderiam ser citados como elementos que nos aproximam, né? E, de modo especial, algo que nos torna mundialmente conhecidos, por exemplo, o futebol. E aí, o nosso contexto de análise dessas falas, o nosso contexto de compreensão dos nossos agrupamentos também, né? Que é a crise. Nós estamos todos no mesmo lugar da crise, né? Apesar de alguns em situações diferentes de outros. E aí, etimologicamente, a palavra crise acomoda-se à ideia de algo passageiro, algo momentâneo. No entanto, desde a década de 80, quando o neoliberalismo se impõe como a versão dominante do capitalismo, que o mundo vive em crise. Eu trago uma citação aqui de Boaventura, que ele diz assim: quando a crise é passageira, ela deve ser explicada pelos fatores que a provocam. Mas quando se torna permanente, a crise transforma-se na causa que explica todo o resto. E aí é nesse contexto de aviltamento que nossos governos já se encontravam há décadas, justificando concentração de riquezas, os ataques às nossas reservas naturais e boicotando medidas que poderiam, nesse momento, servir de ateno para nossas condições objetivas e subjetivas, nós nos encontramos, né? Aí, Santos até disse também que muitos países estavam muito mais bem preparados para enfrentar essa crise que nós estamos enfrentando agora, a crise da pandemia, há 20 anos atrás. E se já está ruim para todo mundo, imagine para nós que temos o presidente que temos, que já é uma saúde pública, já é um atentado à saúde pública sozinho, né?
E aí eu trago esse comportamento, as falas do presidente, para uma análise. As falas do presidente dentro desse contexto de crise da democracia, de crise de ética, de todas as crises que nós estamos vivendo, de crise da justiça, né? E aí tem as falas do presidente quando ele diz assim, quando o presidente diz coisas como o poder popular não precisa mais de intermediação, eu sou a Constituição. Quando o presidente tem práticas de perseguição à imprensa cada vez mais agredida, inclusive de forma direta por seus apoiadores, quando um de seus filhos, que já havia sugerido o fechamento do STF, ameaça uma ruptura institucional após a decisão da Suprema Corte, quando são mais que substancial os indícios de intromissão política em órgãos de controle, é preciso considerar que falar sobre a crise democrática se faz necessário sobre uma exigência epistemológica para a caracterização de um conceito não só como um jogo de palavras, mas porque as palavras importam. As palavras importam. Um grupo ideológico religioso de defesa do projeto cristo-fascista cria, paralelo a esse ideal, um conjunto de princípios que regem o funcionamento do que parece ser uma nova gramática, o que é replicada por um grande número de seguidores do presidente da República, né? Parece nascer aí um dialeto bolsonarista oriundo de máximas replicadas, que trazem o homem de bem, o bandido bom é o bandido morto, o erro da ditadura foi torturar e não matar, através do voto você não vai mudar esse país. São frases ditas pelo presidente e repetidas pela população. Uma coletânea organizada por Frigoto e Ciavata, de 2003, analisa as últimas décadas marcadas por agudas mudanças no campo econômico, sociocultural, ético, político, ideológico e teórico no plano mais profundo na materialidade das relações sociais que se encontram no sistema capitalista. Nesse âmbito da análise desses autores, interessa-nos destacar o plano ideológico e estrutural, no qual produz-se fundamentos que constituem, para Bourdieu, uma espécie de nova língua, onde as palavras se instauram veiculadas por ideias que tendem a ocultar as condições e os significados originais. Relações de definições prévias que carregam uma boa dose de conchavo entre a fé cristã e o pensamento racional. Aí eu trago Pereira, 2020, que ele analisa esse fenômeno do Brasil como nova língua bolsonarista, quando concepções democráticas vão sendo desfiguradas e palavras distorcidas. A exemplo da novilingüia criada pelo escritor inglês George Orwell na novela de 1984, na qual o autoritarismo muda o sentido das palavras para melhor acomodá-las aos seus interesses. É uma frase dele. A análise desse autor se situa no contexto de governos totalitários socialistas. E, na opinião do autor, a extrema-esquerda, portanto, não usa armas tão distantes quanto as usadas pela extrema-direita, para distorcer dados a seu favor. Tanto a extrema-direita quanto os extremistas da esquerda, né, usam essa artimanha. Algo que difere o atual governo de qualquer outro é um caráter provinciano, deliberadamente deselegante, rudimentar e cínico com o qual ele se comunica, né? Há uma malandragem aí que ele usa nada engraçada, a revelia do Estado de Direito, que segue torcendo sempre que é conveniente o sentido das palavras para tentar mudar a realidade. A declaração do presidente conferiu o nome da Polícia Federal na famosa reunião ministerial e quem foi acusado pelo ex-ministro Sérgio Moro de tê-lo ameaçado de demissão. Ele disse que falou EF. As palavras e como elas são usadas podem mudar tudo. Pela palavra história será narrada a pandemia no Brasil e como 2020 mudou a vida do mundo inteiro. Aproximamos-nos. E aí eu trago esse chamado, né? Eu trago esse chamado, não, trago essa ideia que me parece que aproximamos-nos mais dos quais nos identificamos nesse tempo.
O extremismo cresceu e parecemos cada vez mais distantes e diferentes. Mas uma interação virtual cresceu e parecemos mais próximos e parecidos. O contato físico cessou e parecemos tão longe, mas tão presentes. Aí eu trago uma segunda parte da discussão, onde eu traço um discurso entre as palavras, as aproximações e os distanciamentos. O que nos aproxima? Como nós, enquanto grupos, nos formamos? Né? Foucault, inspirado nos desvio da literatura, inicia sua obra As Palavras e as Coisas, escrita de um prefácio, em tom divertido, descrevendo um trecho de um dos seus livros, ou de um do livro de Borges. E aí eu trago uma citação que ele cita, que ele fala assim, que uma certa enciclopédia, assim, o texto de Borges cita que uma certa enciclopédia chinesa, onde será escrito que os animais se dividem em pertencentes ao imperador, embalsamados, domesticados, leitões, sereias, fabulosos, cães em liberdade, incluídos na presença de classificação, se agitam como loucos, inumeráveis. Ele cita uma série de animais diferentes, fabulosos, distintos, né? Há aí uma classificação de animais muito diversa. E nós, como seres humanos, como nós nos classificamos? Como nós somos classificados? Homens, mulheres, héteros, gays, crianças, adultos, sertanejos, paulistas, magros, gordos, bonitos, feios. Quanto essa caracterização nos aproxima enquanto grupos ou nos isolam, nos tornam extremos? Os códigos e as utopias das unidades. Socialmente, nós temos as utopias das unidades, né? E socialmente nós temos códigos para seguir. Foucault diz que os códigos de uma cultura estão fixados logo na entrada para cada homem, regendo nossas linguagens, nossos costumes, nossas técnicas e práticas. O pensamento científico e as explicações filosóficas explicam os princípios e os ordenamentos das coisas. Mas, na vida real, podemos perceber que as ordens postas, né, podem não ser as mais aconselháveis nem as melhores. Muitos de nós não se encaixam hoje em lugar nenhum, ou se encaixam em poucos lugares. Pois há outros seres ou coisas que são ordenáveis por si, que liberam a ordem do seu ser mesmo. Essa é uma fala de Foucault. E se encontram na contracorrente da linguagem, menos sólidas, menos arcaica, mais duvidosa, mais difícil de analisar e menos utópica. Quem de nós não está também misturados aos animais fabulosos, aos monstros, dragões, gigantes e fadas, quando se ouve uma história? É fora da classificação puramente racional que nos arrepiamos, que temos medos inexplicáveis e alegrias sorrateiras. E somos mais que agrupados, identificados, categorizados como homem, mulher, esquerda, direita, mãe, filha, professor, aluno, azul e rosa. Aí eu trago a ideia de desviar o olhar da utopia para a unidade, entendendo a heterotopia pelo olhar de Foucault. Coisa que o governo está longe de fazer, né? Analisar, compreender, enxergar a heterotopia. A palavra heterotopia é composta do prefixo heteros, que tem a origem do grego e significa o diferente. E está ligado à palavra alter, o outro. A palavra utopia significa lugar, espaço. O que engendra o conceito de heterotopia, demarcando-o como o espaço do outro que foi ignorado. Algo que para o autor se instalou como cultura ocidental. E que nesse espaço faço alegoria com o comportamento do que a gente chama do jeitinho brasileiro e do jeito bolsonarista de ser, né? Que com uma lábia encoberta de civismo e com chavos, desconsidera o lugar do outro e age em benefício próprio ou em benefício de um grupo específico. E aí a gente cria a utopia de um país cristão. A gente não. O poder cria a utopia de um país cristão e conservador, paralelo ao enfervescer de debates sobre religiosidade, liberdade sexual. Nesse contexto político, as palavras e as coisas estabelecem uma longínqua relação.
é onde a gente ouve dizer que feminista é vadia, artista é viado, professor é vagabundo. Há uma constante utopia de enquadramento dos sujeitos que não se sujeitam. Tentativa de encaixe nas caixas, cada um em seu lugar. Porque as utopias consolam, né? E aí a gente traz as nossas identidades, nossas semelhanças, que criam a utopia de uma igualdade, tanto de direitos quanto ao nosso ser brasileiro, né? Mas são as similitudes que nos unem, são as semelhanças que nos aproximam. Até o fim do século XVI, a semelhança desempenhou um papel construtor no saber da cultura ocidental. A semelhança foi a semelhança responsável, em parte, pela explanação e interpretação dos textos, que organizou o jogo dos símbolos, possibilitando o conhecimento das coisas visíveis e invisíveis. Aí eu trago as 4 similitudes que Foucault traça, né, e discute sobre o que nos aproximam, quais são as semelhanças que nos unem, quais são as semelhanças que nos juntam. E a primeira semelhança que ele traz é a conveniência. A conveniência é a primeira similitude, né, pensada por ele. Esse alarme aí é para concluir, é? Seu tempo está finalizando, ela colocou aqui, mas conclua, a gente está aguardando. Tá? Obrigada, eu também estou. A primeira similitude pensada por Foucault é a conveniência, que diz da semelhança de lugar, né? O lugar onde a natureza colocou as duas coisas. O cacto e o sertão, a doença e a cura, a alma e o corpo. São convenientes as coisas que na proximidade se emparelham, se juntam-se, engatam-se, tocam-se nas bordas, essa é uma fala de Foucault, tocam-se nas bordas, suas franjas se misturam, a extremidade de uma designa o começo da outra. Mas ser do sertão não me faz igual a todos os sertanejos, né? A segunda forma da similitude que ele traz é a emulação. Uma semelhança que se aproxima das comunidades virtuais, do que a gente está vivendo hoje, né? Das semelhanças que encontramos de maneira desterritorializadas. Consonâncias onde um corpo no sertão, eu, né, afina com outro que se encontra perto do mar. É uma espécie de conveniência que se fosse liberada da lei do lugar e atuasse imóvel na distância, né? A emulação é um tipo de semelhança que independe do lugar. As pessoas se encontram, como nós aqui no grupo, discutindo educação e filosofia. Circunscrevendo nossa conjuntura atual, a necessidade de um lugar costumeiro torna-se virtual e os comuns produzem círculos numa distância física e que isso não impede a proximidade, como está acontecendo com a gente nesse momento. De alguma forma, mesmo sem nos conhecermos, nós temos algumas afinidades, né? A emulação ainda, né, pode servir de impulso, de estímulo, de espelho, né? A terceira similitude que ele traz é a analogia, né? Ela sobressai a conveniência e a emulação. Sem explicações relacionadas ao ambiente, a analogia é composta de uma série de parentescos que transpõem o espaço. Aí ele fala da relação, por exemplo, dos astros com o céu, onde cintilam, reencontram-se igualmente, na da erva com a terra, dos seres vivos com o globo onde habitam, dos minerais e diamantes. A relação de influência da lua sobre o crescimento das plantas e dos nossos cabelos. Bom, e aí, assim, esses avizinhamentos são possíveis, e aí eu acho que a pandemia nos faz com que a gente aproxime também mais da natureza das coisas, pelo tempo que nós temos, né? E Deleuze diz assim, podemos nos avizinhar de qualquer coisa, basta que tenhamos meios literários para isso. E por último, a simpatia. Para o filósofo, no jogo das simpatias, nenhum caminho é de antemão determinado, nenhuma distância é suposta, nenhum encadeamento prescrito. A simpatia atua em estado livre nas profundezas do mundo. Você encontra uma pessoa e se simpatiza, simples assim. Ou um lugar e se simpatiza. A simpatia transforma
na direção do idêntico. Se não houvesse o poder de contrabalanceio da antipatia, da simpatia, o mundo seria uma cadeia de coisas que se comunicam entre si. Bom, para o bem ou para o mal, a antipatia nos isola, despreende, destaca, separa, né? Aí eu trago alguns elementos que eu estou lidando muito ultimamente, como as plantas, né? A murta é uma planta, por exemplo, que não pode ser plantada próximo a árvores frutíferas. Há uma antipatia entre elas. A algaroba não deixa que nada cresça embaixo dela, né? Bom, e aí a gente percebe que é o contrabalancear constante da simpatia e da antipatia que garante a nossa identidade, as nossas aproximações e distanciamento. A linguagem, as pessoas caminham juntas e quando a linguagem se isola em suas conformidades próprias, ou mesmo distorcidas, perdemos um pouco da criação, da capacidade de entender as afinidades dessas misturas, né? E aí, a nossa resistência à classificação, ao separatismo, nossa resistência à transmutação da palavra em benefício próprio, tem sido a própria palavra. O que nós estamos fazendo aqui é um ato de resistência. A permanência do braço para cima, da reivindicação da minha fala, pois apesar do lugar de fala ter se tornado eventualmente uma confusa e autoritária bandeira, acredito, assim como o Freire, que quem fala pelo outro quase sempre fala contra o outro. Nossa resistência tem sido conviver e condecorar nossas proximidades, nossas similitudes. Tem sido juntar aos nossos, já que criamos os outros. Tem sido encontrar nossas afinidades, nossas similitudes, nossos pares, para convivermos minimamente e mentalmente saudáveis em meio à pandemia. Nossa resistência tem sido viver encontrando um mundo novo dentro do isolamento social. Um mundo novo conectado e dependente da fibra ótica para nos manter ligados ao extremo, ao externo, numa emulação cheia de possibilidades. Um mundo novo no quintal, estabelecendo relações outras com a terra, com a horta, com as flores e as diversas simpatias que encontramos nessas relações com a natureza. E nessa, uma fala de Foucault ainda, para concluir, e nessa vasta sintaxe do mundo, os diferentes seres se ajustam uns aos outros, a planta comunica com o animal, a terra com o mar, o homem com tudo que o cerca. E aí eu concluo dizendo que as semelhanças, os gostos e o Covid-19 se impuseram proximidades, nos propõem cuidados com o nosso lugar, com nossa moradia e vizinhanças que talvez não tivéssemos fora da pandemia. E olhando de perto, vemos que o lugar e a pessoa já se justapõem e misturam, fundem. É possível concluir que os diferentes seres se ajustam, independente de sua costumeira classificação. São nas crises e nas insurgências que antes se reconhecem e pela palavra conquistam o poder da resistência. É isso, obrigada. Ok, muito obrigado, professora, pela sua apresentação. Eu vou convidar agora o colega Alex que volte aqui à sala conosco, para que a gente possa fazer aqui um momento de debate, discussão dos dois trabalhos, né? Alex, está aí? Estou sim. Pronto. Você pode abrir sua câmera aí, Alex? Bom, pode, deixa eu ver. Ah, Ok? tá abrindo já. Ok, tá Sim. vindo. Pronto, Ok. tô lhe vendo já. Tô lhe vendo, Sim. né? Tá bom. Eu vou iniciar aqui a parte do debate, está aberto aí para quem quiser apresentar questões, pode sinalizar aí no chat ou pode escrever a sua pergunta no chat, que eu reproduzirei aqui na íntegra, da forma como está escrita a pergunta, né? Mas antes de abrir aí para que cada um possa fazer a sua indagação, eu tinha dois comentários, né? E se vocês puderem também comentar a minha observação, né? Primeiro, para o Alex, né? Eu ouvi atentamente seu trabalho aqui sobre a Althusser e gostei bastante da sua forma de exposição, inclusive, né? E fiquei tentado a perguntar, né, a você, né, o que você acha, né,
eu já sei que tem algumas indicações, alguns indícios na sua fala disso, né, da apropriação que se faz de Althusser, principalmente feita por Demerval Saviano, naquele livro dele, Escola e Democracia, que eu acho que é uma apropriação que se equivoca em alguns aspectos, porque às vezes fica parecendo que Althusser, Bourdieu e Stabler são similares na questão, né? Ele faz uma conjunção ali, como se todos fossem uma coisa só, um autor só, né? E aí você faz algumas distinções, marca algumas distinções do pensamento de Althusser que eu acho sensacional, que eu nunca desprezei, né? Por exemplo, essa relação entre o sujeito e as ideologias, né? Que até marca a ideia de que essa relação é até imaginária no nível da individualidade, né? Quando ele diz que as ideologias elas atingem o indivíduo de uma forma tão específica e a relação desse indivíduo com as ideologias atinge o nível da imaginação, ou seja, não é uma coisa nem muito, né, no âmbito da representação nem da razão, né? Ou seja, veja que a coisa caminha no nível de uma peculiaridade da relação do sujeito com as formas de ideologias e narrativas produzidas pela sociedade, né? Que às vezes quando a gente vai ler nos livros, principalmente essas apropriações do discurso pedagógico, você percebe essas incoerências teóricas. A minha pergunta central é justamente isso: o que você acha dessas apropriações, se você já tem visualizado mais coisas desse tipo de análise que você está fazendo na literatura pedagógica e do pensamento pedagógico, né? Isso é uma pergunta que eu tenho a você, né? Para a Núbia, eu fiquei assim, fico bem feliz de ver um texto tão interdisciplinar, tão cheio de produções literárias, está entendendo? Eu acho que esse livro do George Orwell, 1984, foi um livro que eu li há muitos anos atrás, acho que eu devia ter 16 anos quando eu li esse livro. Um livro que eu acho que fascina qualquer um que lê pela primeira vez, né? Principalmente que ele fala de uma coisa que eu acho extremamente interessante, né? Que é a publicação do livro de nova língua, né? Que vai apagando, né? Você falou de literaturas que são muito caras, pelo menos para mim, que eu li com muito prazer, né? O livro do George Orwell, mas também As Palavras e as Coisas do Foucault, né? E todas as brincadeiras que ele faz lá com as imagens do poema do Borges, da imagem do Velázquez e depois, né, do Cavaleiro Errante, Don Quixote e La Mancha. Quer dizer, esse jogo que ele faz, né, você traz aí para dentro do seu trabalho, tentando mostrar essas vinculações de similitude, todas essas imagens, essas figuras, né, que como ele bem coloca lá no texto dele, né, da nossa produção do modo de falar e do modo de dizer as coisas, que ele vai deduzir como regime de positividade, né? A questão que eu vejo aí, né, no seu trabalho é uma pergunta que eu tenho também para você, né, se é de colocação de palavras ou de apagamento, como falou o próprio George Orwell, tá entendendo? Ou como até a tentativa de eliminação da experiência, né? Você falando aí, eu lembrei de um filme que eu assisti recentemente, chamado Fahrenheit 451, né? Em que começam a se queimar livros para as pessoas não terem as ideias, e aí começam algumas pessoas a memorizar livros inteiros para poder preservar a experiência da literatura, né? Então, quer dizer, aí tem aquelas pessoas geniais que aparecem, um filme bem distópico, né? Pessoas geniais que aparecem memorizando 1.200 livros, assim, né, com todas as palavras, para que essa experiência da palavra ela não seja perdida, né? Então, ou seja, há conflitos aí, né? Ou seja, há confrontos, né? Mas você acha que isso é muito mais apagamento ou deslocamento de sentido? Quer dizer, isso é uma pergunta que me veio quando eu vi o seu trabalho. Muito obrigado. Fique à vontade para comentar, responder ou então não responder. E aguardo do público aí. O Joelso já tem uma questão, né? O Joelso que apresentou inicialmente. Vocês querem que eu passe para o Joelso apresentar logo a pergunta deles ou quer responder a minha? Eu vou passar para o Joelso, porque vocês já respondem tudo em bloco, tá certo? Joelso, pode fazer a sua pergunta. Ok, muito obrigado. Primeiro, para o Alex, né, parabenizar de fato a apresentação. É sempre legal você ver um vigor, né, ao trazer uma abordagem tão importante como é da obra do Althusser no contexto da educação. Alex, como você citou a importância aí de retomar a experiência de vida do Althusser, né, para dizer de como ele poderia apresentar na sua obra alguma proposição de superação, né, da dominação ideológica.
talvez a minha consideração vá mais na ordem privada, né, dessa experiência de vida do Althusser. Sua produção teve uma interrupção em 1980 devido a uma tragédia pessoal, né? O Althusser foi condenado por feminicídio, foi levado à reclusão e o banimento do meio acadêmico, e talvez isso tenha implicado na falta de desenvolvimento do seu pensamento no contexto marxista, intelectual, da França e de outros lugares. Então, assim, não sei se você já tinha levado isso em consideração, mas você começa o seu texto falando justamente essa acusação de falta de uma proposição de superação, né, na obra de Althusser. Se esse elemento da tragédia pessoal do Althusser e essa interrupção pode ter colocado algum impedimento aí na sequência da sua obra. Ok? Eu vou emendar, não sei se está autorizado, Luiz Arthur, para a Núbia. De fato, muito vibrante a apresentação, um texto agradável de ouvir. E a questão que eu faço, já que você fala de uma linguagem bolsonarista, Núbia, de uma nova gramática, o quanto você já chegou a seguir para essa reflexão ou não, né? De que isso poderia fazer parte de um aspecto propagandístico, isso trazendo um pouco as leituras aí, né, que eu tenho feito da obra da Hannah Arendt, Origens do Totalitarismo, no capítulo 3 da obra, quando ela fala especificamente do totalitarismo, ela se dedica muito a falar da propaganda totalitária. E um dos aspectos da propaganda totalitária na minha opinião, tem esse alcance que você destaca na linguagem bolsonarista. Fala de uma onipotência humana, né, como se o homem fosse capaz de resolver todos os problemas de uma sociedade. Essas mentiras originais, né, que surgem lá na condenação ao esquerdismo no Brasil, o desprezo pelos fatos, ou seja, a experiência não pode mais interagir com esse mundo do pensamento. E, afinal de contas, uma ideologia simplificadora do mundo que se estabelece com uma coerência quase que fictícia, né? Ou seja, você vai conversar com uma pessoa que é o chamado bolsonarista raiz, as justificativas estão coerentes, mas uma ficção, e não amparado pela realidade. Então, assim, a minha pergunta vai justamente nesse ponto. Em que medida essa nova linguagem bolsonarista, essa nova gramática, pode ser uma peça de propaganda totalitária, né? Ou seja, que visa conduzir a subjetividade para um outro estágio de dominação, né? Por aí. Muito obrigado. Sim. Vou passar aqui para o colega Alex para responder as perguntas, depois eu passo para a professora Núbia. Tem duas questões para cada. Ok, bacana. Bacana, a professor Luiz Arthur, né? A sua colocação aí, certo? Althusser, eu já disse durante toda essa apresentaçãozinha, essa minha pequena apresentação, de que Althusser ele é um pensador muito polêmico, não é? Muito complexo, muito contraditório, inclusive. Ele tem umas idas e vindas, não é? Ele se propõe, de certa maneira, eu acho que como todo pensador, não é? Assim, que a leitura é imprescindível, é importante. Ele tem essa dimensão, né, de suas contradições, né, de seus deslizes, vamos dizer assim. Né? O Althusser não é com o Althusser também não é diferente. Né? Althusser, ele foi bem acolhido aqui. A obra de Althusser, Aparelho Ideológico do Estado, ele é publicado em 1970 na França. Em 71 já está aqui no Brasil, né? Em pleno período histórico da ditadura militar de 64, né? E que explodiu principalmente lá no campo da sociologia, da ciência política, não é, da filosofia, da educação. E aí, aquele momento, quando surgiu o pensamento de Althusser, no sentido de a escola, nós vamos trabalhar essa questão da educação, a educação escolar
como reprodutora, ela recebeu várias críticas, né? Principalmente pela influência, por exemplo, que estava se vivenciando de uma nova concepção, vamos dizer assim, de uma concepção de transformação influenciada pelos pensadores da escola de Frankfurt, né? Se tinha toda uma confiança, né, nesse sujeito que pode, que transforma, não é? E aí, esse livro de Althusser abalou muito essa crença, não é? Desse indivíduo, não é? Autossuficiente, autodeterminado, etc, etc, etc. Entretanto, não é? A partir de 80, a gente tem várias críticas. Eu acho que, como eu disse, fora e dentro do marxismo tem várias críticas, mas o pensamento de Althusser ele volta com com uma certa força aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Né? Eu tenho a pretensão na minha com as minhas humildes leituras de a gente fazer um grupo de estudo sobre o Althusser, não é? E aí já está o convite, que depois que a gente passar essa pandemia, né? Mas que a partir de 1980 você tem aí, de meado de 70 a 80, você tem toda uma crítica ao Althusser, né, devido a essa questão de que ele é um pessimista em relação a essa questão da educação, né, enquanto um sujeito é visto como um sujeito de transformação da sociedade, que a escola seria o tirar da ignorância para a luz, né? Sair da treva para a luz, essa coisa toda. E aí também vai surgir, outros pensadores que vão, inclusive aí, eu acho que serviram para a minha pesquisa, não é? Pensadores aí da Unicamp, não é? O Cassim, a Roselaine. A Roselaine mesmo tem este livrozinho bem bacana, né? O discurso de Althusser sobre a educação e sua repercussão no Brasil é um dos livros mais recentes, agora de 2015, e ela vai dizer, não é, nessa mesmo campo que eu faço a minha reflexão, de que Althusser ele foi, a recepção de Althusser ela foi um pouco equivocada no sentido vamos dizer assim, de atribuí-lo vamos dizer assim, esse rótulo de pessimista, de determinista, de não dialético, não é? E aí você vê essas ideias bem presentes nesses autores aí que eu citei durante a minha explicação. Quem faz uma leitura bem bacana do Althusser é o Silvio Galo, não é? Ele tem um livro chamado Educação, Subjetividade e tal, e que ele traz uma coisa muito bacana, não é? Fazendo essa recomposição, né? Trazendo o Althusser para os dias atuais. Mas, até então, não é? E aí, não é? Eu já entro basicamente aí na pergunta do Joelson, né? Do Joelson, é isso, né? Mostrando a questão da vida do Althusser, né? A vida do Althusser, todo mundo sabe, é uma vida assim, né? Foi uma vida no sentido, em todos os sentidos, né? Primeiro, a mãe de Althusser, não é? Fora essa questão que o colega colocou aí, bacana, né? Mas Althusser teve suas frustrações, teve as suas grandes decepções, né? Foi prisioneiro de guerra por 5 anos, né? Teve essa questão do assassinato da sua esposa, teve a questão muito mais íntima de consciente, de inconsciente, não é? Dessa questão vamos dizer assim, da mãe dele, né, ter se apaixonado, a mãe dele, né, ter casado com um dos irmãos do pai dele, não é? E colocou, depois do pai dele morto, não é? A mãe dele colocou o nome dele é Althusser, o nome do tio do qual ela amava, e não o pai de Althusser, não era do tio. E Althusser viveu toda essa dinâmica, essas frustrações, e é lógico, né, Joelson?
É lógico que essa nossa vida, essa nossa história, essa nossa particularidade, essa singularidade, ela vai estar presente, sem dúvida, né, nas nossas noções de sujeito, de história, não é? Mas eu penso que o que marca mesmo o pensamento de Althusser é a sua militância enquanto pensador, enquanto filósofo, enquanto um grande polêmico do seu tempo, né? E quando você abre, só rapidamente, né, para a gente fechar isso aqui, quando você, né, abre uma tela do Google, tal, de pesquisa, que coloca Althusser, você vê que a maioria das produções é nesse sentido. Um teórico que mostrou a história como como a educação, a escola como reprodutora da ideologia dominante. E agora está chegando, né, aos poucos, tanto aqui do Nordeste, aqui especificamente da UFPE, né? Eu estou aí com o professor André, né, fazendo o doutorado, né? O doutorado em Althusser, né? Uma questão de uma possível, né, pedagogia dentro do pensamento de Luiz Althusser, pegando essa questão da ideologia, né? Porque a ideologia em Althusser, ela desempenha um papel extremamente importante, e aí a gente vai entrar com esse foco, não é? Mas que a gente já tem uma produção, não é, que vem com certeza, não tentar, né, vamos dizer assim, superar essa visão pessimista de Althusser e mostrando que a leitura de Althusser, a interpretação dele é bastante atual, né? Principalmente a leitura de capitalismo, de Estado, de sociedade, de classes sociais, de reprodução, etc, etc, etc. Aí, obrigado aí, gente. Não sei se respondi. Agradeço aí, Alex. Obrigado. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Deixa eu... Pronto. Agora eu queria convidar a Núbia para ela poder responder as perguntas que foram dirigidas a ela, né? Fique à vontade, Núbia, para tecer seus comentários. Direitinho aí? Tá, né? Arthur questiona se eu entendo essas falas de Bolsonaro como uma colocação de palavras, apagamento ou eliminação da experiência, né? Eu penso que é mais deslocamento de sentido mesmo, até porque hoje não dá para apagar as experiências queimando os livros, né? Não se pode eliminar também as experiências, e é através delas, e que nós podemos reexistir. As caixas não cabem mais às pessoas e as experiências começam a vazar pelos meios possíveis, como a ciência, a arte, a palavra que nós estamos usando agora, né? Eu acho que é isso, que é mais o deslocamento de sentido, né? Porque, como foi dito até no texto, o autoritarismo muda o sentido das palavras para melhor acomodá-las aos seus interesses próprios ou aos interesses de um grupo específico. Para que esse sentido se estabeleça como certo, e aí eu faço essa reflexão, que é preciso transformar a maneira de contar a história. Nessa história, as palavras e as coisas estabelecem uma conveniente relação, como eu falei aqui antes, que as pessoas costumam tratar aí os bolsonaristas: feminista é vadia, artista é viado, agro é pop, professor é vagabundo, são aqueles que botam fogo na Amazônia, né? Sim, como o colega perguntou aí, que seja também uma propaganda, uma peça de propaganda. Essa forma de falar, petição, insistência numa linguagem tão específica, numa linguagem que transforma tanto o sentido das coisas, é uma peça de propaganda. A gente não fala que de tanto se repetir uma mentira se torna verdade, né? Para contar a história, essa história do nosso país, escolherá as palavras, os sentidos que lhes forem convenientes, né? E para convencer disso, no caso da linguagem bolsonarista, é preciso repetir, replicar, e aí eles criaram uma nova língua para isso, né? Aproveitar que você está aí, Núbia, eu vou só ensejar aqui a pergunta do Júlio Bispo, que colocou aqui no chat, né, para você. Núbia,
A utopia como herdeira do tempo também nasceu como tentativa de prospecção e de futuridade, entrelaçada ao sonho de novos territórios, domínios e, por vezes, dominação. Hoje, antes sonhos de consumo ou sobrevivência ameaçada, tempos de discurso, fake news, pós-verdade, negação da ciência, estaríamos presenciando no fim da modernidade o fim da utopia, disputas discursivas entre distopias, utopias, heterotopias e outros sentidos. Questão. Meu colega Júlio. Tinha que ser Júlio para uma pergunta complexa que eu não sei como foi que começou. Acredito que sim, Júlio. Eu não dá para ouvir, não, Luiz. Ele é muito amigo. Ele é muito amigo. Muito amigo. Você conhece a história do muito amigo, né? Lá do Jô Soares, né? Ele é muito amigo. Bacana esse, né? Aqueles problemas mais insolúveis que tem, mas ele é muito amigo, né? Ele estuda utopia. Pós-utopia, na verdade. Ele está fazendo um estudo de pós-utopia. E eu tenho certeza que ele sabe responder essa pergunta muito mais que eu. Acredito sim que a gente vive o fim das utopias. Né? O surgimento de tantas outras coisas. Desse novo mundo. E entendo as heterotopias como algo que precisa ser olhado de perto, né? Que a gente sempre viveu, mas nunca foi muito considerado. As utopias sempre prevaleceram como verdades absolutas. Bom, pessoal, não sei se mais alguém tem algum questionamento, alguma observação, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de comentário, se mais algum colega aí que queira fazer alguma pergunta, né? Mas se não tem, não estou vendo mais nenhuma pergunta aqui no chat, não estou vendo ninguém se manifestar até agora, né? Então eu vou passar a palavra para Alex, depois para a Núbia, para tecer os comentários finais da sessão de trabalho e a gente fechar a sessão de hoje, tá certo? Fique à vontade, Alex. Ok. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande, né? Estar com vocês aí, na área da educação, né? Da filosofia, ou de tantas outras áreas que estão aí, né? Preocupados com essa questão aí da resistência, né? Da resistência que o momento está difícil. Está difícil e a gente precisa, não é? A gente precisa, isso é na nossa casa, isso é no convívio com alunos, isso é convívio com os colegas. A gente vê muito esse discurso aí trazendo aí uma certa, vamos dizer assim, conflito, não é? Em relação àquilo que a gente durou muito para conquistar, né? Décadas, anos para conquistar, que foi a Núbia colocou muito bem, a colega aí, a questão da livre expressão, né? Aí você ter a sua liberdade de expressão, né? Você pensar, você trabalhar em prol, né? Vamos usar uma linguagem freiriana, dos oprimidos, né? Daqueles que estão subalternos, etc, etc. Eu queria, Arthur, você mencionou, quando você me fazia uma colocação, não é? Da questão de que alguns pensadores brasileiros, não é? Eles têm essa questão eles fazem uma espécie de uma gaveta, não é? Eles começam a engavetar a partir da Aristóteles, né? Os pensadores. E aí você colocou muito bem, coloca Althusser, coloca Bourdieu, coloca Passeron, coloca como é o nome dele, lá que tem a escola capitalista, o Bourdieu, não, Baudelaire Stabler. Baudelaire Stabler. Né? Exatamente, e coloca todos eles uma gaveta e vista. É bom a gente ler. Ele tem um livro muito bacana que ele faz uma crítica, não é? A esse engavetamento, não é? Porque mesclando, não é? Essa criação dessa categoria, dessa denominação. Eu não ouvi cortou na hora que você falou. Quem é o autor? Tomás Tadeu.
Ah, Tomás Tadeu, ok. O Tomás Tadeu. Tomás Tadeu. Tomás Tadeu, ele, a crítica a esse engavetamento aí, e não é só Saviani, mas todo esse pessoal que faz um pouco da história da educação, tem esta, vamos dizer assim, esta genialidade de engavetar todos e a todos, como esses aqui são marxistas, esses aqui são não sei o quê, esses aqui são não sei o quê, e começa a rotular, não é? E aí a gente precisa um pouco de se apropriar, né? De se apropriar de alguns elementos teóricos para a gente se contrapor a essa visão, né? É isso que eu estou tentando fazer, né? Tentei fazer na minha dissertação e estou tentando também fazer, né, na minha tese sobre a grande contribuição aí do Althusser nesses vários campos, né, do conhecimento. Dizer a todas e todos que a contribuição de Althusser hoje para toda a pesquisa que queira fazer uma análise, não é? De uma educação dentro do sistema capitalista, não é? Uma discussão sobre o Estado, sobre classes sociais, sobre a hegemonia, não é? Sobre ideologia, não é? Sobre reprodução, eu acho que é muito pertinente o pensamento de Althusser e muito atual para a realidade na qual vivemos hoje, não é? Portanto, uma das dicas, né, é que a gente, né, trabalhe um pouco o Althusser, porque o Althusser, ele consegue não só, é por isso que eu vejo o Althusser mais como pensador, né? Mas ele não está preocupado um sujeito transcendente, uma verdade à procura da verdade. Ele coloca aí, tem um campo muito assim amplo para que a gente possa ir além, não é, dessa coisa. Principalmente quando ele incorpora, não é, o pensamento aí que é muito vasto do próprio Lacan, da psicanálise, não é? Ele traz essa questão da ideologia mesmo, principalmente essa terceira tese dele, a ideologia enquanto interpela o indivíduo, ela recruta o indivíduo enquanto sujeito, né? A ideologia enquanto uma imaginação que ultrapassa o campo da razão e da representação, né? Isso aí tem muito da questão do Lacan, né? Do Freud, né? E aí vale a pena ler Althusser para a gente contrapor, né? Para a gente aprender mais um pouco, né? Para se fundamentar mais e trabalhar mais essas questões que tanto nos incomoda, que são as desigualdades. E nós já estamos aqui resistindo e vamos resistir sempre a qualquer tipo de autoritarismo que, porventura, possa querer se instalar em nosso país. Obrigado a todas e a todos. Uma boa tarde, gente. Obrigado. Muito obrigado. Lúbia, você quer falar alguma coisa mais? Fica à vontade. Está encerrando. Está entrando. Não, eu queria só agradecer. Uhum. Agradecer as colaborações, as perguntas que corroboraram para a gente implementar a discussão. E dizer o quanto foi bom participar dessa tarde, como tem sido interessante, né? Esses eventos e esse evento especificamente. Eu já estou misturando com o EDIP, porque está terminando o EDIP e começando o EPEN, né? Como tem sido bom esses eventos, onde nós temos a oportunidade de falar, de discutir, nossas formas de pensar, pesquisas, né? Só agradecer mesmo. Desejar a todos um bom evento. Bom, agradecer a todos os colegas que apresentaram trabalho hoje no GT, né, desde a abertura da sessão, né, todas as colaborações, perguntas que foram feitas aí no chat, pessoas que fizeram perguntas, questões foram feitas, respostas que foram dadas, toda a disposição de vocês para poder abraçar, né, a discussão do GT, né? Sabe que o evento é muito grande, tem muitas coisas acontecendo, mas sempre assim a ideia de que o GT é a alma
do evento, porque é no GT que a gente socializa os nossos estudos, as nossas escritas, as nossas pesquisas, onde a nossa voz tem vez, onde a gente fala mais do que tem a oportunidade de falar e debater e discutir a ideia do outro. Então, quer dizer, esse é o espaço mais, né, assim, essencial da experiência da pesquisa, seria esse espaço do GT, né? Bom, é só dizer a vocês que amanhã, nesse mesmo horário, das 13h40 até as 16 horas, a gente terá mais a apresentação de mais 4 trabalhos aqui no âmbito do GT, né? Convido todos a estarem aqui presentes amanhã, e depois da apresentação a gente vai tentar fazer uma pequena plenária com o grupo do GT, porque a gente precisa fazer alguns encaminhamentos de ordem política institucional do evento, para inclusive para encaminhar um novo nome de coordenador do GT para o próximo biênio, e a discussão que se segue em torno dessa questão para demarcar aí a posição do GT na organização das atividades para o próximo evento, né? Então, agradeço enormemente a presença de vocês, né, Núbia, Alex, mas também o Joilson, que apresentou o trabalho, o Joelson, que apresentou o trabalho, e a Tânia, né, que teve que dar uma saidinha, mas colaborou com a gente também, esteve aqui de manhã com a gente também numa mesa, e a gente, né, tá aí o evento, tentando fazer o evento funcionar dessa forma, de uma experiência ainda inusitada, da qual a gente ainda não tinha experimentado, mas a gente está vendo que certas coisas são possíveis, né? Então, a gente acredita que a gente conseguiu fazer valer estar presente aqui para apresentar cada trabalho desse, né? Muito obrigado e boa tarde a todos.